Olá, meus amigos. Meu nome é Valdir Martins. Eu estou como estudante de psicologia e esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia, um local para reflexão, aprendizado, conscientização e evolução. E hoje, dando continuidade à sexta parte do poema O Menestrel, nós iremos falar a partir da psicologia, os conceitos apresentados pelo poeta. Então, gente, diz assim a sexta parte desse poema O Menestrel. Com o tempo a gente aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ame com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver esse amor. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Meus amigos, o poema começa falando o seguinte: quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. O Albert Ellis, que é o criador da terapia racional emotiva comportamental, ele fala da nossa responsabilidade emocional. Ele defendia que as emoções como a raiva são naturais, são pertinentes do ser humano, mas acima de tudo nós somos responsáveis pela forma como escolhemos expressar essa raiva. Então, para eles, não são os acontecimentos que determinam nossas reações, mas a interpretação que fazemos deles. Então, meus amigos, a gente aceitar a raiva, a gente significa reconhecer a realidade como ela é, como que ela se apresenta naquele momento. Somente então, após a gente aceitar uma situação, a gente pode agir de forma mais consciente e eficaz. Então nós temos os sentimentos, nós temos sentimentos como a raiva, porque nós somos humanos e está tudo certo. Aceitar a raiva, aceitar as emoções, como elas se apresentam, faz parte e é natural do ser humano. Mas temos a escolha de como que a gente vai expressar essa raiva, porque nós somos responsáveis. Outra pessoa que fala a respeito desse assunto é a Marsha Linehan, que é a criadora da terapia comportamental dialética. Ela também enfatiza a validação das emoções sem que elas controlem nossos comportamentos. Olha que interessante. Por quê? Porque quando a gente está naquele impulso ali, naquele momento, a informação vai para onde? Vai para a amígdala, lá na amígdala. E às vezes a informação nem chegou na nossa parte racional e a gente, antes de esperar essa informação chegar na área racional, que é o lobo frontal da gente, a gente já age por impulso. E aí a gente permite que essas emoções, que às vezes são negativas, controlem a situação. Então, continuando, o poema diz o seguinte: só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode. Olha, as diferentes formas de expressar o amor.
e que relacionamentos saudáveis dependem de empatia e compreensão genuína da experiência do outro. E essa ideia também ela vai se aproximar da teoria do apego de John Bowlby, que mostra como diferentes histórias de vida influenciam a maneira como as pessoas demonstram afeto e constroem vínculos. Então, conscientização. Eu me conscientizo de que a história de cada um, de cada pessoa, ela vai construir o modus operandi que essa pessoa vai se relacionar, tá, no mundo e com as outras pessoas. Então eu deixo de exigir do outro aquela expressão da forma que eu quero, aquele afeto da forma que eu acho que é o certo. Eu passo a considerar que o outro tem experiências diferentes de mim e eu passo a aceitar essa diversidade e essa forma individual, única que cada pessoa tem de expressar os seus afetos. Continuando, o poema diz o seguinte: nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Olha o relacionamento meu comigo mesmo. Às vezes, se eu estou tendo dificuldade de perdoar o meu próximo, significa muitas das vezes que nós não temos a capacidade, ainda não desenvolvemos esse auto-perdão, né? Então, autocompaixão e auto-perdão. E o Carl Roger defendia a aceitação incondicional de si mesmo como elemento fundamental para o crescimento psicológico. Então, aceitar-se, perdoar-se, né? Então, mais recentemente, a pesquisadora doutora Christian Nifty, que é professora da Universidade do Texas, ela demonstrou que a autocompaixão ela favorece a nossa saúde mental, ela melhora a nossa resiliência e ela vai reduzir também a autocrítica excessiva. Então vai ser uma pessoa que vai se olhar com mais amor, com mais autocompaixão. Auto-perdão, autocompaixão. Continuando, o poema diz o seguinte: com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Olha, está falando sobre julgamento e projeção. E o Carl Jung, ele argumentava que frequentemente nós projetamos nos outros aspectos, características que nós mesmos não reconhecemos ou aceitamos em nós. Então a gente passa a ver no outro aquilo que é nosso, né? O Freud chama isso de projeção, né? Então quanto mais rígidos nós somos ao julgar os outros, mais difícil pode ser aceitar as nossas próprias imperfeições. Porque quando a gente aceita as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, a gente passa a aceitar o próximo com mais facilidade. Por quê? Porque a gente considera a individualidade de cada um. Continuando, o texto diz o seguinte: não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o tempo não para que você o conserte. Então, superar as perdas emocionais. Todos nós passamos por perdas emocionais, né? E a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíça, ela é muito conhecida pelos estudos sobre o luto que ela desenvolve. Ela é uma pesquisadora. E ela mostra que perdas afetivas envolvem processos emocionais complexos que exigem tempo e elaboração. Ou seja, a dor, ela precisa do tempo para curar, para ser elaborada. Então, o tempo como o nosso aliado novamente. E o nome do poema justamente é esse, Com o Tempo. Já o Aaron Beck, que é o fundador da terapia cognitiva, ele demonstrou que a forma como que a gente interpreta as perdas
vai influenciar diretamente o nosso sofrimento e nossa recuperação. A forma com que a gente interpreta as perdas, como a gente interpreta a vida, vai fazer com que a gente se recupere mais facilmente ou não. Lembra daquela famosa frase, tudo é percepção, o resto é ilusão? Ou seja, a nossa interpretação individual, ela molda a nossa própria realidade. Por quê? Porque nós acreditamos a partir, é uma crença nossa. Perceba, talvez existem aquelas pessoas que têm uma ideia de morte muito desafiadoras. A pessoa tem medo da morte, a família dela não fala sobre a morte. A morte é um tabu. Então, essas pessoas, elas vão ter naturalmente maior dificuldade de enfrentar o luto. Por quê? É porque ela já tem a crença da morte como algo negativo. Então, ela vai interpretar de forma diferente. Então, a interpretação é muito importante nesse quesito. Então, continuando, o texto diz o seguinte: o tempo não é algo que possa voltar para trás. É um fato, né? Então, aceitar a realidade do tempo. Essa reflexão, ela vai se aproximar muito da filosofia existencial de Viktor Frankl. O Frankl, ele enfatizava que não podemos mudar o passado. Nenhum de nós pode. Mas nós podemos escolher nossa atitude diante dele e encontrar significado no presente. O Viktor falou muito a respeito disso, o Viktor Frankl. Então, nosso passado é o que nos trouxe até aqui, mesmo com as suas nuances que podem ser desafiadoras. Então, se eu estou aqui hoje, eu devo isso ao meu passado. Então, olhar para o passado com amor, com gratidão, né? É uma forma da gente ter uma percepção mais positiva e para que a gente tenha melhores resultados diante da vida, né? E esse texto também ele vai dialogar com práticas de mindfulness que foram desenvolvidas por Jon Kabat-Zinn, que é o criador do programa de redução do estresse. Ele afirma que essas práticas ensinam a viver conscientemente o momento presente. Por quê? Porque o momento presente é o único de que dispomos. Presente, presente. Olha a palavra importante. Presente. Nós temos todos os dias, todos os instantes, nós temos o presente da vida, o milagre. Meus amigos, para concluir, o Menestrel nos mostra que a maturidade emocional ela não acontece por acaso, é um processo. Esse processo vai nascer quando a gente une a aceitação do tempo, a responsabilidade pelas nossas ações e a autocompaixão pelas nossas falhas. Autocompaixão pelas nossas falhas. Eu me abraço porque eu me amo, eu aceito as características de como eu estou, para que a partir delas eu possa me desenvolver e crescer e evoluir. Então, como bem resume a psicologia e a filosofia? Tudo é percepção, o resto é ilusão. Então, a forma com que você interpreta a sua história vai definir a sua cura, a sua evolução. E para você, qual desses 6 pontos é o mais difícil de colocar em prática no dia a dia? Gratidão, até o próximo, se Deus quiser.